gente! Estamos aqui novamente, mais uma entrevista com o Dev. Olá, vamos chegando. Cara, que história é essa de jogo da sardinha, velho? Que papo é esse, chefa? Hoje eu tô uniformizado de novo, ó. Tô gostando de fazer programa de uniforme da Level GG. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? O Sr. Eork está seguindo o canal da Level GG. Olá, Sr. Eork! Vamos chegando devagarinho aí. Fala, meu jovem! Oi, Carol! Que história é essa de jogo da sardinha? Eu quero saber qual é que é esse esquema aí que eu tô perdido nesse rolê aí. Só porque é o jogo pra controlar a ansiedade? Ah, tá! Entendi. Caraca, hoje até o clima da live, eu sempre tô destoado, né? Eu chego gritando que nem um doido, mas a ideia é ser tranquilinho hoje, tá? Pra vocês entenderem. Tô aqui comendo um amendoim. Vocês querem amendoim doce? É bom demais. Aí, ó. Amendoins. Então bora chamar esses dois pra esse papo. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo já com aguinha na mão, um cafezinho, um chazinho. Posso chamar já? Vambora. Vocês querem respirar fundo? Eu tô louca sem respirar. Então pera aí, deixa eu pegar minha lista de perguntas aqui. Eu vou colocar vocês na live. Ai, meu Deus, vamos lá. É agora! Olha aí, ó. Estamos aqui com a Flávia e o Bruno da Lumo Entertainment. Boa noite, gente. Vão chegando aí. Estamos começando agora essa live incrível. A Flávia disse que ela tá, tipo, surtando. Ó, estamos dizendo aqui, ó. Não morra, Flávia. A galera já sabe. Já conhece. Cara, eu gostaria de começar agradecendo a vocês terem topado esse papo, né? Essa entrevista com o Dev aqui essa semana, tanto a Flávia quanto o Breno, né? Eu tive o prazer de ver a entrevista de vocês lá na BGS, como eu tinha comentado, lá no stand do SBT Games, né? E saber que existem pessoas que escolhem cuidar do outro acima de qualquer outra coisa, além do lucro, além de qualquer outra coisa, me dá um quentinho no coração, assim. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Deixa eu baixar o volume aqui. Da minha música de lo-fi que tá rodando no fundo. Então, pra começar essa entrevista, tipo, eu queria que vocês se apresentassem, dissessem o que vocês fazem da vida, o que vocês faziam antes, o que vocês jogavam, o que vocês decidiram entrar no mundo do game. Quer começar aí? Ai, meu Deus. Tá, eu começo. Vai lá! Então, daqui a pouco eu fico calada, assim, desesperada, em pânico. Mas... Chuta o pau da barraca aí, Flávio. Vambora. Tá, mas qual é o tópico? Eu tenho que falar como que eu fui cair nesse limbo que é jogo? Como é que a tua vida culminou em começar no game? Meu Deus, foi uma jornada meio chatinha. Maior responsável por eu trabalhar com jogos atualmente é RPG. Infelizmente. Sério? Eu queria muito... Sim. Tu joga o quê? Desculpa te perguntar, eu já tô te cortando já de cara. É que RPG me toca, eu sou mestre há 20... Aí eu vou revelar minha idade. 20 anos já. Olha, eu jogo RPG desde que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu comecei nos RPGzinhos de texto, depois eu fui mudando pros de mesa, assim. Eu joguei, tipo, muito mesa própria, né? Sistema próprio. Joguei bastante D&D, Vampiro à Máscara. Tipo, eu ficava perguntando por vários sistemas. Eu joguei demais. tanto por voz, quase nunca presencial. Acho que teve uma vez que eu joguei presencial, mas era tudo online. Também joguei de texto, que eu sei que tem um pequeno aí... um ranço da sociedade, mas joguei bastante também. Eu sou da época que a gente jogava. Eu sou da época que a gente jogava RPG de texto pelas salas de bate-papo no Terra. Então nada pior que isso. Esse nível.
Enfim, aí, só que eu gostava muito de escrever, basicamente, eu vivia pra jogar RPG e escrever texto, pra, tipo, criar personagens um em cima do outro, tipo, história atrás de história, só que eu não acreditava que eu queria ser escritora, porque isso, teoricamente, combinava, você tem que fazer letras. Eu falei, eu não quero fazer letras, não quero ser professora, não vou ser escritora, não vou perder meu tempo com isso. Aí eu fui fazer desenho. Aí eu falei, não, eu acho que eu gosto de desenho, vou ser artista, vou ser concept art, vou fazer desenho bonito pra jogo. Descobri que eu não gosto de arte. Eu faço faculdade de animação e eu descobri que eu não gosto de animação. Eu deveria ter notado porque eu não gostava de assistir filme de animação. Eu acho que tava ali subentendido que eu não gostava. Mas eu fui fazer animação, desenhava, falei, não, desenho, animação, tudo é engraçado. Cheguei lá, participei de um projeto de fazer concept art para um jogo. Tomei muito xingo porque eu não fazia concept art, eu fazia um monte de PDF explicando o mundo. Eu estudei física quântica para tentar construir o sistema do planeta, para tipo, saber o oxigênio, saber tipo, como funcionava a camada dele. Aí, tipo, só que não tinha desenho. Aí a galera fica, tipo, você tá fazendo concept e você não tá desenhando. Peraí, tem algo de errado. Aí fala, não, você já pensou em tal área que faz a história do jogo? Aí eu falei, que área é essa que eu não sabia que existia? Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, não, quer saber? Vai ser essa merda mesmo que eu vou ser, que foi design de narrativa, que é a pessoa que tá meio que responsável por construir a história do jogo e do mundo em si, e ter os documentos, coisas que eu fazia rodo. E depois de, tipo, montar um portfólio bonitinho, caçar, assistir muito vídeo, meu Deus, assisti tanto vídeo, o Breno me chamou no LinkedIn. Aí chegou assim, então, eu vi que você é narrative designer. Você quer ser narrative designer na minha empresa? Aí eu falei, ora. Acho não é que deu certo. E aí eu tô na Luma há um ano já por causa disso. Não, mas e é sempre assim, né? A gente às vezes dá uma volta, dá uma volta na vida inteira pra descobrir que tu gosta de fazer uma coisa em si, né? Eu tinha comentado eu acho que foi numa entrevista com o Dev, não sei, eu não lembro agora qual foi dessas. Essa aqui eu acho que é a número 8 ou 9, sei lá, já perdi no tempo. Mas eu tinha comentado que eu comecei fazendo faculdade de jornalismo. Eu achava que isso ia ser minha vida. E eu abandonei a faculdade porque eu detestei. E daí eu dei uma volta, eu fiz de tudo na minha vida. Aprendi design, aprendi fotografia, fiz o caralho no mundo. E tô aqui fazendo entrevista. Então, tipo, às vezes a gente dá uma volta, que a gente não acredita no que aquilo pode dar certo, a gente dá uma volta inteira e no fim a gente acaba combinando aqui, né? Mas o fato de ter a rodo ideias de roteiro é muito pra quem mestra, né? Eu fico criando... Eu tenho uma página secreta no meu Facebook onde eu guardo as minhas informações pro meu grupo de RPG, né? Então eu crio muita coisa lá que ninguém nunca vai ver. E eu fico pensando, pra quê? Mas é porque eu gosto. Eu entendo completamente o sentimento. Não pode dizer que eu sei como que é a experiência de mestrar, porque eu tenho medo. É muito compromisso eu ficar, meu Deus, a minha mente não funciona num ritmo que as pessoas vão entender. Sim. As pessoas da Luma que sabem dos meus documentos bagunçados. Aí eu falo, não, acho que se eu mestrar, as pessoas vão surtar. E tu, Breno, como é que começou a tua vida no desenvolvimento aí? Então, eu acho que o começo lembra um pouco também o começo da Flávia. Desde muito cedo eu gostava de criar uns joguinhos assim para pessoas próximas. A gente normalmente brincava com esses jogos que eu criava. E começou muito realmente com a questão do RPG, né? Eu gostava muito de RPG digital mesmo, principalmente Final Fantasy. Eu comecei basicamente jogando Final Fantasy no RPG. E eu meio que transformava isso numa versão papel, mas eu nunca meio que me inspirei em D&D nem em algum outro sistema. A gente criava o nosso próprio sistema e eu passei por parte da minha infância e adolescência, assim, criando sistemas. Era meio que o meu hobby principal, criar sistemas e criar histórias. Então eu sempre tive muita essa vontade de criar mundos e criar um design de um jogo como um todo, sendo que eu não sabia disso. Eu fazia muito como hobby, mas eu não fazia a menor ideia de que eu queria e podia trabalhar com isso. Então, na verdade, quando entrei na faculdade, eu totalmente desviei desse caminho. Eu comecei com engenharia elétrica. Nossa. Fiz intercâmbio nada na França. A ver. Caraca, sério? Totalmente nada a ver. Fez intercâmbio na França. Eu tava no intercâmbio na França.
E no meio do intercâmbio, era um intercâmbio de 2 anos, isso no primeiro ano da França, teve uma pessoa da Ubisoft que trabalhava com produção de jogos e foi dar uma palestra na faculdade. E aí eu pensei, pô, existe a possibilidade de trabalhar com jogos. Eu nunca tinha imaginado que isso era possível. E aí comecei a pesquisar sobre o mercado de jogos e tal, e fui me enviesando para essa área. Decidi voltar para o Brasil, né? Parei o meu intercâmbio, voltei para o Brasil. Fui para a ciência da computação, como eu achei a forma mais fácil de eu migrar para a parte de jogos, já que eu já sabia alguma coisa de programação. E aí comecei com amigos e depois criando meu estúdio, né? Fazia um pouco de programação, um pouco de design. E hoje estou na parte mais de direção criativa, onde eu penso qual seria a experiência do jogo e como as coisas precisam se comunicar para a gente passar essa experiência. E meio que foi esse o caminho que eu passei para chegar até aqui na Luma. A tua família deve ter adorado, né? Tu abandonar a engenharia elétrica pra fazer. Desculpa, qual é a faculdade mesmo? É Ciências da Computação, né? Engenharia de computação. Eu saí da Engenharia de engenharia elétrica computação. para engenharia de computação e depois da engenharia de computação eu fiz um curso no Canadá de game design. Sim. Ah, cara, mas é muito doido, né? Como a gente acaba mudando isso e como também a infância ela influencia, né, nas coisas que a gente vai seguir fazendo o resto da vida. A minha mãe dizia assim, É. quando ele virar adulto ele vai parar de fazer essas coisas. E eu no fim eu tenho meu grupo tipo de RPG, eu jogo presencial, né? Então a gente já tá com o mesmo grupo mudando algumas pecinhas assim, mas a gente joga toda semana basicamente, sempre com algumas falhazinhas, mas sempre que possível, toda semana, já há 10 anos já. Então, é, é aquela coisa, acaba sempre ficando, né? E isso vai misturando com o que a gente é e a gente se torna mais ou menos uma mistura do que a gente idealiza com as coisas conforme elas acontecem e tal. Cara, que massa. Primeira vez eu acho que a gente tem RPGistas aqui no. Só, Carol, você. Tá se sentindo acolhido. Nossa, tô seu me povo. sentindo. Exatamente, não, eu tô em casa agora. Eu tô em casa totalmente. Ah, como é que funciona trabalhar com o design narrativo pra criação de games, assim? Por onde vocês geralmente começam o processo? Olha, teu Ah, aluno, eles. Não, pode falar. não, pode falar, pode começar. Na Lumo, eles me vêm geralmente com uma ideia. Eles falam uma proposta básica. Como, por exemplo, o meu jogo que eu trabalhei pra eles. Eles chegaram, ó, eu tenho essa alquimista meio estranha, eu tenho esse garoto sofrido, eles vão trabalhar juntos, por favor, faça uma história pra eles. Ponha clientes mágicos no meio, por favor. É Aí o The eles meio que Alchemist Shop, né? O jogo que tá Isso, falando. foi o The Exato. Alchemist Shop, sim. Aí, a partir disso, eu começo a criar os personagens, eu começo a tentar entender o contexto que eles estão inseridos. Pelo menos esse é o meu processo. Tipo, existem vários jeitos, tipo, se você vê vários vídeos, tem todo tipo de jeito de fazer. Tem gente que é muito mais metódica, muito mais lógica com planilha. O meu é tabela no Notion, o meu é páginas no Notion, páginas e páginas e páginas. Eu começo fazendo isso, eu tento entender eles, eu tento entender o mundo. Às vezes eu crio material, até material visual. Tem no The Alchemist Shop, tem um PDFzinho que eu mandei pro Pedro super bonitinho, super bem organizado, com toda a história de fundo da Arcane, do Fei, como eles se conheceram. Nunca foi utilizado, não vai ser utilizado pra nada, mas eu passei horas naquilo, só deixando bonitinho. É, mas é que é legal pra dar fundo, né? É que tu não tem como criar um personagem tipo do raso, tem que criar uma profundidade pra ele, né? Aí depois que eu trabalho essas camadas do personagem, eu trabalho essas camadas do contexto, aí eu começo a ir pro jogo, começo a pensar, tá, o que eu preciso pro jogo? No caso do The Alchemist Shop, eu precisava dos clientes, então eu precisava definir que tipos de clientes iam ser, que tipos de pedidos eles iam receber e como eles iam lidar por causa do tema do jogo. No caso do Feelings, que é o principal, né, tá sendo basicamente a mesma lógica, só que tá sendo muito mais complexo, porque o Feelings tem toda aquela pegada psicológica de depressão, de ansiedade, de lidar com seus problemas, sentimentos. Então, todos os personagens, eles têm uma camada muito, muito, muito mais densa. São histórias muito mais pesadas, mais complexas. E para transferir isso pro jogo, de um jeito mais leve, que as pessoas possam entender enquanto tá jogando. Nossa, é um processo longo, é um processo árduo. Com muita Sim. planilha para ajudar o povo da programação. Matheus, nosso programador, sabe a derrota, que minhas planilhas são horríveis. Eu não tô melhorando minhas planilhas, eu juro. E é mais ou menos isso.
se você monta os personagens, você pega o contexto, você fala, tá, e agora no jogo a gente vai fazer como? Aí você começa a estabelecer os pontos principais, você começa a estabelecer começo, meio e fim, tipo, quase como um roteiro. Eu uso a lógica de animação, faculdade de animação aí, ó, aparecendo. Viu só? Isso Eu tudo uso tá esses ajudando. pontinhos, tipo, é. Aí eu vejo como que vai ser, tipo, como que vai ser o meio da jornada, o final da jornada, como que eu quero que as pessoas se sintam durante o jogo. E aí eu tenho um método que eu faço quase um roteiro de como que vai ser o flow de cada nível, porque aí eu consigo saber onde eu consigo colocar algum item que vai ter algum tipo de história. Eu posso saber se o jogador for para tal lugar explorando, ele vai conseguir tal item, e se ele não explorar, ele não vai ter tal item. Então eu quase faço um puta de um roteiro gigante. Um roteiro, tipo, escrito por extenso, tipo, de como pode ser a jogabilidade, as possíveis viés de que ele vai encontrar, de onde ele for. Porque aí eu consigo organizar que pontos vão ter cinemáticas, que pontos vão ter diálogo. E é mais ou menos assim que eu trabalho. Daí o Breno chega pra ti e diz, Flá, não dá. A gente não tem tempo pra isso. E como é que funciona essa parte de gerenciamento de projetos, assim? É mais esporro e surto ou é, tipo, tranquilinho, assim? Não, não é exatamente tranquilo, mas a questão do gerenciamento de projeto eu faço em conjunto com outras pessoas, porque a minha função principal, na verdade, é a questão da experiência do jogo, né? Então, eu sou muito, dou muito feedback em relação às mecânicas do jogo, a como a gente encaixa cada parte do jogo, e a parte da gestão de projeto, a gente tem uma equipe de gestão para a gente exatamente separar essa ideia, né? De assim, tem as tasks das pessoas, a gente tem que ficar acompanhando, tem que ficar dando suporte, e aí para fazer as duas funções juntas fica muito pesado para uma pessoa só, então a gente delega para ter um flow melhor assim do projeto. Sim. Eu tava dando uma pesquisadinha aqui, né? Eu sempre faço uma pesquisa prévia, assim. E eu percebi que eu tinha visto acho que foi num blog que eu vi, que a galera tava comentando que a Luma ela foi criada durante a pandemia, né? É uma empresa que ela se juntou totalmente pro home office na pandemia. Como é que vocês gerenciam esse trabalho? Tipo assim, cara, tu tem que estar focado no trabalho, eu preciso disso em tantas horas, ou as pessoas que trabalham com vocês também trabalham em outros projetos e eles delegam mais ou menos um tempo que eles podem trabalhar num projeto para vocês. Como é que funciona essa dinâmica assim da Lu? Então, a questão da pandemia, na verdade, era um projeto que eu tinha antes de eu ir para o Canadá em 2020 e eu reatei depois que eu terminei o curso. E como o meu curso pegou a pandemia, eu meio que estava já acostumado a trabalhar nesse formato de todo mundo online no Discord, basicamente, criando o jogo junto. Então, a gente criou a Lumo com esse mesmo contexto de quando você está no projeto, fica online no Discord e a gente fica conversando por voz ou então por texto, e a gente mantém essas reuniões constantes para a gente poder ficar se comunicando. Sim. E em relação ao tempo, tem algumas pessoas que estão full-time no projeto, mas como a gente começou há 1 ano e meio atrás, muita gente ainda está part-time, tem algumas pessoas que estão saindo de curso ainda também, então estão precisando dividir o tempo. Então a gente tem parte da equipe full-time, parte da equipe part-time, e aí a ideia é que a gente tem uma planilha geral assim de horários, e a gente tenta sempre manter os horários próximos de todo mundo. Sempre tem um horário que está todo mundo disponível e os outros horários ficam nessa planilha para, se alguém precisar falar com a pessoa, acessa a planilha, sabe o horário que a pessoa está e marca uma reunião para poder se comunicar. Sim. Eu tava dando uma olhada aqui durante esse 1 ano e meio que tu tinha comentado, né? Vocês chegaram a lançar um jogo que foi o The Alchemist Shop, né? E daí tem o Broken Halo, tá pra sair agora, que eu já vi que tá na lista lá, e o Feelings. Cara, Isso. como tanto projeto, tipo, tem muita empresa indie que a gente vê que, tipo, demora o tempo de desenvolvimento, sei lá, 1, 2 anos dedicando a um game. Como é que vocês gerenciam esses três projetos, basicamente, ao mesmo tempo, assim, pra dar... E com essa velocidade, né? Em si. Então, a gente tem equipes específicas para os projetos e tem algumas pessoas que meio que passam por equipes diferentes. Então a gente tenta deixar as equipes meio que focadas em cada um no seu projeto específico. Uhum. A gente, na verdade, tem outros 2 jogos. Um que foi começado, que a gente deixou um pouco de stand-by para ter um ciclo mais rápido de produção. Então, a gente estava produzindo o jogo, decidiu parar um pouco para fazer o A Broken Halo. E tem um outro jogo que a gente começou há uns 1 mês, 2 meses, para
que também já está em produção. A ideia é a gente pensar no que a gente tem de pessoas disponíveis para o projeto, o tempo que a gente tem disponível, o tempo que a gente quer lançar esse projeto e criar um escopo que se enquadre no nosso tempo. Então, a ideia é a gente fazer alguns jogos que são um pouco menores, mas que tem um fator de você poder jogar várias vezes e tem aquele hook de ser divertido, mas que são escopos menores para a gente poder ter esse ciclo de lançamento mais constante. Nossa, que demais. Nossa, eu fiquei bem impressionado, assim, de ver o pouco tempo de empresa que vocês têm e a quantidade de material que vocês já estão apresentando, né? Vocês gostam... É uma dinâmica da empresa gostar de puzzle, assim? Todo mundo, tipo assim, se reúne, vamos jogar online agora, nós vamos quebrar a cabeça aqui, discutir. A discussão agora de hoje vai ser resolver na treta pra quem faz poção mais rápido lá no The Alchemist Shop. Olha, eu não sei se puzzle é um consenso da empresa, mas a gente tem um consenso que é muito engraçado. 90% da equipe gosta de jogo de terror. Então, muita piada interna é sobre o feeling ser um jogo de terror. A gente tem muito vídeo interno transformando tudo em uma cena de terror. A Sarah em preto e branco correndo. Tem muita coisa assim. Caraca! Não, então peraí. Todo mundo gosta de terror e vocês trabalham com coisas fofas. É o discrepante. Isso me faz lembrar o dia que eu vi a produção do desenho das meninas superpoderosas num vídeo documentário. Aí tu pensa as meninas superpoderosas, uma equipe toda fofa e tal, não sei o que. Os caras, eles são tipo eu, assim, tipo uns caras gigantes, tudo barbudo, motoqueiro, tá ligado? Produzindo umas coisinhas fofas, assim. É um sabor diferente. O que eu ia perguntar pra vocês aqui? Peraí, deixa eu me perder no meu escopo porque eu mudei a ordem. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer uma citação que eu vi no site de vocês ali, que eu achei legal. Que diz assim, ó: nossa maior ambição é contar histórias por meio de jogos e mergulhar o jogador no universo que criamos. Queremos criar um vínculo e mostrar que o jogador também faz parte do nosso mundo. E isso me fez pensar no seguinte: se podemos fazer parte do mundo criado pela Lumo, como esses mundos afetam o nosso real, como experiência de jogador, como isso pode afetar o meu dia a dia? Eu tô filosófico hoje. Peguem essa e... Caraca, que isso... Bueno, até travou, não. Meu Deus, o que eu vou responder pra esse homem? Não, eu já fui com Deus. A pergunta ficou muito complexa pra mim, meus neurônios falaram... Dá pra ouvir o mar saindo assim do meu ouvido, assim, já foi, mas... Eu vou tentar ser mais específico. O Feelings, ele é um jogo que vocês tratam, né, de temas delicados, e vocês têm uma proposta com ele também de utilizar esse game pra ajudar pessoas que estão com ansiedade, estão passando por momentos difíceis e tal, a meio como se fosse um processo de cura. Como é que isso funciona? Como é que eu controlo a minha ansiedade? Como é que eu controlo as coisas baseados num game, entendeu? Acho que vai ficar mais fácil. Assim ficou mais fácil. Então, eu diria que a gente tem uma proposta muito grande na mensagem dos jogos como um todo. Se olhar esses primeiros jogos, a gente tem uma certa variação, porque os 3 jogos tratam a narrativa de formas bem diferentes. Mas falando especificamente do Feelings, a ideia é que a gente traga essas mensagens em camadas diferentes para o jogador, e à medida que o jogador vai entrando no jogo, ele vai adentrando essas camadas e vai se conectando com o personagem. Então, essa questão da ligação é exatamente a gente criar um personagem que você consegue criar um vínculo, sabe? Você consegue se ver naquele personagem, mesmo que você não esteja passando exatamente por aquelas coisas, mas você passou por alguma coisa parecida, ou então tem algo naquele personagem que tem um apelo para você. Então a gente tem essa vontade de trazer os personagens que você consegue se identificar bem, sabe? Sim.
Uma coisa importante do Feelings que, apesar da protagonista ela tentar englobar bastantes pessoas nessa situação, vão ter outros personagens dentro do jogo que eles abordam vários tipos de pessoas diferentes. Então, uma das maiores propostas do Feelings é que um dos personagens vai te tocar, você vai se entender com ele, porque nem todo mundo é igual, não dá pra globalizar todo mundo. A gente dá pra globalizar algumas roles, porque ansiedade e depressão atualmente em 2022, todo mundo tem um pouquinho. Sim. Nossa, ainda mais agora, né? Depois pós-pandemia, tá todo mundo louco. Infelizmente, todo mundo tem um pouquinho. Mas os outros personagens, eles abordam coisas diferentes. Tem gente que tem necessidade de aceitação, tem medo de decepcionar os outros. Tem outros que querem distância porque tem medo de se machucar. Tem gente que se sente não compreendido porque tem um pensamento muito diferente do mundo e o mundo não... Enfim, tem vários tipos de pessoas lá. Tem gente que tenta se adaptar porque sofreu algum tipo de avaria durante a vida, então ele tenta se mesclar às massas. Ai... Os personagens de Feelings, entendam. Tem pra todo mundo e todos eles têm um carinho gigante no coração. E a gente também tem um fato de misturar um pouco com a questão do áudio e das cores do jogo, para trazer um pouco dessa questão dos sentimentos que a personagem está sentindo. Então, tanto a música, quanto a paleta de cor, quanto os assets que a gente tem de cenário, eles também estão contando essa história, também estão trazendo essa mensagem. E a ideia é que a gente consiga, com essa mensagem, trazer essa ideia de superação, de como você pode superar os problemas. E acho que é isso, assim, em relação a gente tem todo um pacote envolvido, né, para contar a história, não só através das falas e do personagem como um todo, mas também com o ambiente e onde ele tá inserido. Sim. Eu achei bem legal essa iniciativa. Reitero o que eu falei na frente, lá no início, né? Que esse tipo de iniciativa eu acho muito especial, ainda mais tratando de público Brasil, né? A gente vive num país que a gente tem um preconceito muito grande com doenças psicológicas, né? Então é sempre tratado como se fosse frescura. Então a questão da depressão, a ansiedade e tal, sofre muito, muito preconceito mesmo, assim. As pessoas não buscam tratamento porque, sei lá, acham que não precisam ou que não é pra elas e tal. E vocês trazerem esse tipo de informação contida num game ajuda a diluir mais essa parede, esse bloqueio que as pessoas têm, né? De poder se expressar, de poder falar sobre dos problemas que elas sentem e tal. Que tipos de coisas os jogadores poderão encontrar no Feelings? Quais são os tipos de desafios que eles podem encontrar? O que vocês prepararam para o jogo, assim? Então, o jogo a gente divide em 3 setores, digamos. Um seria a exploração, o outro é uma parte mais de plataforma, e a parte principal que é a questão dos puzzles. Então, a gente intercala essas 3 partes de gameplay com a narrativa, né? A gente vai descobrindo a narrativa enquanto a gente passa por esses três setores. Mas o que pode esperar muito é a gente... Bastante puzzle, e puzzle meio que entrecortado por momentos que você está explorando e meio que apreciando o mundo que está ao seu redor. E momentos um pouco mais dinâmicos e rápidos, que seriam essas partes mais de plataforma, onde a gente vai ter alguns desafios assim a mais pro jogador. A questão de como é que ficou? Eu vi que esse é o único jogo que vocês têm ele traduzido, né? Saiu em português. O The Alchemist Shop é totalmente em inglês, né? Pelo que eu tinha visto lá na Steam. E desculpa, agora esqueci o nome do outro jogo. O Broken Halo. Esse eu não cheguei a conferir. Como é que vocês têm tratado dessa questão de tipo assim, nós vamos lançar jogos mais visão pra fora, vamos tratar de coisas mais aqui interna? Como é que vocês têm cuidado dessa parte? A escolha pelo inglês foi pela questão de ser lançamento global. Então, a gente lançando em inglês, a gente pode atingir qualquer país que a gente quiser, basicamente, na Steam. Então, como os outros projetos têm um escopo menor e são voltados para ter um ciclo de produção mais curto, a gente não tem tempo para a questão de localização, então produzir em dois idiomas diferentes.
Uhum. O A Broken Halo a gente está cogitando, dependendo aqui do final do desenvolvimento, porque como ele tem um pouco menos texto do que os outros, talvez a gente consiga mais fácil deixar uma versão português e inglês. E o Feelings, como já é um jogo maior, a gente está com uma ambição maior do projeto, a gente pretende ter a localização para idiomas diferentes para facilitar também, porque por mais que com o inglês a gente consiga atingir boa parte do público, tem parte do público que vai ficar de fora porque prefere jogar no seu idioma, ou então porque não gosta de jogar no inglês, né? Então, enfim, para o projeto maior a gente tá com esse planejamento de ter localização também. Sim. Ah, que demais. É porque, querendo ou não, a questão de ter. Como os jogos geralmente de fora, né? Agora já mudou bastante isso, mas antigamente era mais. A gente só conseguia jogos em inglês ou às vezes em japonês. Muitas vezes tu que jogou Final Fantasy deve ter pegado só japonês mesmo e nós tocava a bala, né? Mas a questão de ter traduzido facilita muito também para que a divulgação seja feita aqui, né? Que as pessoas percebam que é um jogo daqui, que tem um cuidado daqui, né? E falando especificamente do jogo, eu queria saber assim, quais são as principais referências pro Feelings, né? Que vocês trouxeram pro jogo, quais são as referências no geral que vocês pegaram pra história e quais elementos pessoais vocês levaram pra dentro do jogo. Eu vou só começar com a questão dessa parte mais pessoal, só citando uma das pessoas da nossa equipe, que é a Jaqueline, que na verdade o projeto começou com ela, foi um projeto de TCC dela, ela fez algo que se viu como protótipo pra gente aqui na Lumo, Que e massa. depois de um tempo a gente entrou em contato também pelo LinkedIn e eu achei a proposta dela interessante, eu tinha uma ideia de um jogo mais de puzzle e tal, que casava com tanto a estética quanto a proposta de tema que ela estava pensando, então a gente meio que se reuniu juntando essa ideia de jogo que eu tinha com a ideia de jogo que ela tinha, né? E a gente meio que criou o Feelings a partir daí. Então, assim, a temática e proposta partiu muito dela, né? Então, foi algo mais voltado para ela. E depois eu trouxe esses elementos mais de gameplay com referência de outros jogos também. Eu acho que é ela que tá falando aqui aquele negócio, né? Vendi meu peixe aqui no chat. Vai, Flá, o que tu trouxe o que tu aprofundou de ti aí no game? Abre teu coração aí. Olha, então, o que que eu trouxe pro Feelings meu de verdade? Não só meu, mas tanto de todas as experiências e pessoas que eu conheci, elas meio que foram toda essa bagagem para conseguir construir personagens que são tão complexos nos problemas dele e no jeito que eles enfrentam os problemas. Uhum. Principalmente a Sarah e a recusa dela de aceitar ajuda, que é um dos motivos que leva ela ao próprio Feelings, que é ela chegou num ponto tão fundo da vida dela que mesmo rejeitando ajuda, fingindo que estava bem, ela quebrou e teve que tentar buscar dentro dela mesma a força para pedir ajuda para as outras pessoas cederem a mão e falarem: olha, tá tudo bem, a gente vai te ajudar, tudo de novo. Então, assim, tem um pouquinho de mim em cada um dos personagens do jeito que os problemas deles refletem neles. Mas a Sarah também, atualmente, agora que eu tô carcando na história da Sarah, tem bastante coisa da Sarah, assim, que bate em mim também. É aquele momento de estar escrevendo e chorando ao mesmo tempo, assim. Então, você escreve assim, você tá refletindo as dores da sua vida, você tá escrevendo ali, você percebe, nossa, isso aqui vai entrar pro jogo, né? Putz, eu acho que eu escrevi um pouquinho demais. Mas, ó, pra me defender, eu tenho o apoio de Neil Gaiman, que falou que todo escritor que escreve boas histórias tem que aceitar se expor. Ele tem que Exatamente. expor ele mesmo no texto, porque senão não tem vida e ele não consegue passar a mensagem de verdade. Então eu tenho Neil Gaiman pra me defender. Eu escrevo bastante também no Instagram, né? Eu tenho as histórias do Capitão Barril, que é o meu personagem no Sea of Thieves. Eu decidi, tipo, criar uma vidinha própria pra ele no Instagram. Então ele também tem o próprio Twitter dele e tal. E eu já brinquei várias vezes com isso, que às vezes pra mim, eu olhando, me refletindo nele, eu não consigo ver onde termina Vinícius e começa Capitão Barril. Tem uma linha
que as coisas se misturam ali. Então a gente é parte das duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu entendo bem quando tu comenta sobre esse negócio da gente se refletir no que a gente cria, né? E tu, Breno, qual é que é o ponto de feelings que te toca, assim? Então, pro Feelings, eu acho que foi mais uma questão de um desafio que eu queria trazer para desenvolvimento do jogo mesmo, porque eu, no tempo que eu estudei no Canadá, eu me aproximei muito da parte de level design. Então, eu tinha uma vontade muito grande de criar um jogo focado em puzzle. Então, eu acho que, assim, muitas das referências de gameplay e das ideias que a gente está tendo de desafios e, enfim, do pacing do jogo como um todo, é o que eu estou trazendo mais pro projeto, sabe? Eu tava, como eu tinha comentado, assim, quando eu era mais novo, eu tinha uma obsessão meio grande, assim, por criar sistemas. É uma coisa que continua, assim, me acompanhando, querer criar sistemas, criar experiências. Então, foi meio que essa ideia, esse desafio de criar um puzzle que eu estou tentando trazer pro projeto. Tu tava falando de criar sistemas e tal, e eu aliando com essa ideia. Se vocês pensarem em alguma coisa sobre uma fase com falta de ar, seria legal, né? Que é uma coisa bem clássica de quem tá tendo um ataque de pânico, né? Então ter uma parada que tem que controlar a respiração é interessante. Olha eu metendo o meu pitaco aí. Ó, aqui, ó, estão perguntando aqui, deixa eu o chat aqui pra falar do mascote da Lumo. Como é que surgiu o mascote da Lumo? Eu já vi várias perguntas aqui no chat rodando assim. Ô, como foi feita a ideia do mascotinho fofo de vocês? Eu Então, acho que tem história a boa ideia aí. do mas- Tem muita gente perguntando, acho que tem história boa. Na verdade, a questão do mascote, eu tinha a logo da Lumo já feita há um tempo, mas eu acho que faltava alguma coisa para, sei lá, trazer um aspecto mais de jogo, alguma coisa mais divertida assim pro, pra logo. E eu sempre gostei muito de lobo, era meio que nas histórias que eu criava, nos jogos que eu criava quando eu era mais novo, sempre tinha um personagem que tinha essa ou alguma relação próxima com lobo e tal, e, enfim. E aí eu, conversando com o Matheus, que ele foi basicamente a pessoa com quem eu comecei o Alumo, a gente começou a fazer algumas ideias, ele me trouxe alguns rascunhos de personagem, e aí a gente botou para votação de forma interna e terminamos decidindo a personagem que também se chama Lumo, e spoilers de algumas coisas pro futuro, ela vai ganhar vida no nosso Instagram, então a gente vai ter historinhas falando sobre a Lumo e sobre alguns personagens que são representação de áreas de desenvolvimento de jogo, então vai ter a Lumo, vai ter um personagem que meio que representa a área de game design, de narrativa, Ah, e que a gente vai criar demais. meio que um mundo com esses nossos mascotes nos próximos meses. A Flávia vai ter mais trabalho ainda. Roteiro. Vai. Cara dela. Não, mas estão falando aqui, ó, que foi inspirado em ti, Flávia. O mascote. Gente, foi por causa das orelhinhas da BGS. Minhas orelhinhas da BGS que fizeram história. Não, mas a Sardinha aqui tá falando aqui, a Sarinha no caso, né? Que também é a Sardinha. Diz assim, por que Lume? Eu falo Lume, me perdoem. Mas eu vou te explicar o porquê da confusão. Eles se autodenominam Lumians, é isso? Tá lá no site de vocês. Isso, isso. Então fica no meio termo. Então por isso que eles não te xingaram ainda. Mas não repita mais isso. Como é que tá o estágio atual do Feelings? Tipo assim, ele tá 50% pronto, 70% pronto. Como é que tá? Quando é que vocês pretendem lançar ele? O que falta ainda? Então, o objetivo principal é a gente lançar final do próximo ano. Mas como a gente está com algumas conversas com publishers e pensando em campanhas de crowdfunding e tal, a gente tem um prazo que pode ser estendido um pouco de acordo com essas conversas, mas que o primeiro objetivo seria realmente até o final do próximo ano. Em relação à porcentagem, o jogo está uns entre 30% e 40% Uhum. feito, considerando mais a parte de mecânica, né? A gente está mais avançado na parte de mecânica
mas a parte de conteúdo é uma coisa que ainda falta ser implementada. Então a gente está numa versão aí que seria um pouco antes do nosso alpha ainda para do Uhum. desenvolvimento. Ah, mas tem bastante coisa já. Quando é que vocês começaram o desenvolvimento dele? A gente começou em janeiro desse ano, Nossa. mas foi um desenvolvimento que meio que foi mudando com o tempo. Que a gente começou, éramos só 3 pessoas na equipe do Feelings. Então a gente começou muito com a ideia do conceito, para ter um protótipo e tal. Aí depois a gente começou mais a adicionar a narrativa, criando as partes da arte. E aí a gente foi crescendo a equipe de acordo com a nossa necessidade, né? A gente tinha a ideia primeiro de ter o conceito do jogo bem feito, depois a gente passou para ter um apelo visual grande para a gente poder começar a expor o jogo, chamar a atenção, e agora a gente está entrando na parte mais de investir mais na implementação e a gente ter essa parte de conteúdo mais bem Sim. estabelecida para os próximos meses. E vocês estão pensando em questão de fazer crowdfunding pra arrecadar recursos pra finalizar? Que isso, querendo ou não, é uma baita mão, né? Porque, querendo ou não, é tudo recurso, né? É tempo e dinheiro sempre, né? Então, como é que vocês têm planejado isso aí, assim, tão já mais avançado nessa questão? Tá meio só na especulação ainda? Não, a gente começou já até algo prático, assim, já está começando a criar nossas páginas. A gente está começando cedo, a gente está pensando ainda lançar mesmo a campanha daqui a uns 6 meses, então a gente vinha na especulação alguns meses atrás, começou agora a implementar, e a gente está começando. A ideia é que nesses 6 meses a gente vá se preparando para conseguir lançar uma campanha forte no ano que vem. Nossa, É importante, gente, se a gente lançar a campanha, né, que a gente vai lançar essa campanha, por favor, doem dinheiro pra poder pagar a gente virar full time. Meus não, part-time virar full time. já contem com a gente pra ajudar na campanha. Ó, Carol, não conversei contigo, mas é isso, ó. Sabe que eu gosto de botar responsabilidade na gente. Então contem com a gente pra campanha. Um negócio é assim. O. A, a Tem. Sardinha perguntou no chat ali qual é o motivo do nome do Lumo ser Lumo, do nossa empresa chamar Lumo, Breno. Eu também tô curiosa pra saber se é só por causa do Lumo da Lumos. Fiquei curiosa também com essa pergunta. Então, a questão da decisão do nome, na verdade, a Lumo foi criada antes de eu ir para o Canadá, né? Então, era quando eu ainda estava com um grupo de amigos e tal, a gente pensando em ser desenvolvedor de jogos. E aí a gente passou um bom tempo tentando achar um nome. A gente tinha um nome provisório na época, até a gente conseguir fechar o nosso nome final, né? E a gente estava tentando achar algum ponto que todo mundo tivesse interesse, alguma coisa que representasse a equipe como um todo. E Lumo, a gente descobriu que era uma deusa que representava chuvas. E como todo mundo gostava muito do tempo chuvoso e tal, a gente meio que tentou trazer esse nome, até mesmo porque a gente imaginava assim, a gente quer contar histórias e tal, e a chuva poderia ser tipo uma chuva de ideias, algo mais metafórico assim Uhum. para realmente as histórias, os personagens que a gente está criando. E aí a gente meio que com esses dois conceitos definiu pelo nome Lumo. Nossa, que bacana. A Sardinha tá comentando aqui que ela teve um cachorro. Um cachorro que se chamava Lumo. Parece que é a nossa mascote. Então não tá totalmente fora. Lagrius disse que. Nossa, desculpa se eu falei teu nick errado. Me perdoa. Disse eu quero dublar o Feelings. De repente, uma galinha verde mágica viajante. Interplanar, sei lá. Olha, o Turfban, ele é um lagarto viajante. Então, assim, ele voa, é um lagarto, é verde. Eu acho que tá ali, assim, no caminho. No Não é, caminho. ca- não é galinha, mas entendeu? Tá lá, tá quase lá. Mas narração também era uma coisa que traria um aprofundamento maior de personagem também, né? Pro, pro game. Vocês têm pensado nisso, É, é assim? uma coisa, é uma coisa que a gente tem estudado a possibilidade, não está no nosso escopo principal, tipo, não é uma coisa que a gente precisa com certeza para poder lançar o jogo, mas é uma das coisas que a gente tem na lista de coisas que gostaríamos de ter. Vamos ver se a gente consegue, falando com a publisher ou com a questão do crowdfunding, recurso suficiente para poder trazer voz para os personagens. Olha aí, ó, mas o Lagrius diz que tem interesse, ó. Pelo visto tá trabalhando de graça. Acho que é só pelo amor, então, ó, já tá contratado. Eu tô contratando tu agora pelo nome da Lumo. Né? Como é que foi a BGS pra vocês?
Tipo, foi um palco legal Foi o primeiro evento da Luma, ou você já tem participado de outros? Como é que tem sido esse mundo de início, assim? Porque 1 ano e meio, basicamente, tipo, tá começando ainda, descobrindo ainda com as empresas que são parceiras ainda. Como é que tá sendo essas conversas, assim? A BGS não foi necessariamente o primeiro evento, eu participo de muito evento, participava de muito evento lá em Fortaleza, então eu conheço bastante os desenvolvedores de lá, lá tem eventos praticamente todo mês, então eu já participei de muitos eventos por lá, já levei como Lumo mesmo alguns jogos para serem testados lá, mas a BGS foi o primeiro evento assim realmente de grande porte que a gente participou. E foi algo bem recompensador, eu diria assim, o evento, a gente teve feedback bem positivo e foi um período bem cansativo, mas que eu acho que teve frutos bem interessantes, né? Até mesmo pela votação que teve no Corredor Indie, que a gente terminou ficando em segundo lugar dos jogos Nossa, do sério? Corredor. Que demais! Então, sim, a gente ficou bem feliz, assim, pela aceitação do público de forma geral e coroando com a votação no final, né? Sim. É porque querendo ou não, eu achei muito simpático o Feelings de olhar pra ele, tu já gosta dele de cara, né? Tipo, a estética do game, ele é agradável. O personagem, ele traz muito do que a gente tem da nossa brasilidade, né? Um personagem os traços não são estrangeiros, no caso, né? Então a questão de ter sardas, cabelo preto e tal, né? Eu achei muito legal. Isso, eu não cheguei a ver o jogo pessoalmente, eu tô contando o que eu vi pela Steam, né? Então, em termos da jogabilidade dele, eu achei ela bem interessante. Eu não sei até onde vocês chegaram a disponibilizar pra galera jogar lá. Mas isso tudo com base no que vocês trazem junto, né? No sentimento que vocês querem trazer com o game, tem tudo pra dar super certo, assim. Tô, tipo, muito confiante. A questão da BGS, eu tô vendo ali que estão difamando a gente que falou que foi por causa dos brindes que gostaram do nosso jogo que tá aqui. A ideia era linda, mas o jogo tinha o seu valor, entendeu? Nossa, a BGS, além de ter sido uma experiência ótima pra Luma em si, foi como... Eu acho que foi um jeito de a gente trazer bastante atenção pra Luma em si, porque foi por causa da BGS que a gente veio parar por aqui, não é mesmo? Né, bem por aí. Não seria acontecendo não fosse a BGS. Teve também o Laguirius ali, ó, que a gente participou do podcast dele também, o Galinha Viajante. Olha que demais. Aqui, nossa, gente, se eu contar a história de como foi receber o convite para participar aqui da Level GG pela Sardinha, o quanto eu quase chorei, ela quase chorou, a Carol quase chorou, todo mundo ficou às 3 olhando pra cima. Me conta que eu tô curioso. Vai borrar, não pode chorar. Me conta que eu tô curioso. Eu não lembro, eu tenho memória curta, né? Mas eu não lembro quando elas foram lá pela primeira vez, porque eu tava apresentando feelings pra qualquer pessoa que passava, olhava pra mim, a pessoa olhava pros meus olhos e falava, é você vai saber sobre a Luma. Aí eu acho que eu expliquei sobre a Luma pra elas, não, é que a gente é de um podcast, de um grupo aqui tal, de assessoria e tudo mais, eu fiquei, como assim? Aí não, até aí tudo bem, recebi os cartões e falei, tá bom, não, legal, gente, fina, maneiro. Deu tipo uns 3 dias depois, elas voltaram, então, a gente gostou muito da sua apresentação da Luma, a gente queria convidar a Luma para um podcast. Eu parecia o quê? Vocês disseram o quê? Elas, não, é porque eu gostei muito, não sei o que lá. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Aí eu comecei a ficar. Aí bateu a informação que eu ia participar de podcast. E eu comecei, ai meu Deus, eu vou chorar. Elas, não chora. Eu falei, não, eu vou chorar. Elas, não chora, senão eu vou chorar. Então, e começou um círculo de choro, assim, tipo, as 3 olhando pra cima, bandando dos olhos, assim, falando, não, meu Deus, não chora, senão a maquiagem morre. E as 3, ai meu Deus, vai ter podcast. foi essa a experiência. Mas viu, só tá sendo mais tranquilo do que tu imaginava, não é? Olha aí, ó. Olha, eu tô quieta, entendeu? Você não tá entendendo como eu tô virando um bolinho aqui nessa cadeira, abraçando essa capivara? Você não tá entendendo. Aí eu vi que alguém comentou aqui que quem tava te dando energia era a capivara guerreira. Quem é que foi? Aqui, ó. Quem é que foi que comentou? Por favor, só repete pra mim, porque eu perdi. Eu vi, mas eu não comentei. Feliz é vida. E aí, gente, o que vocês querem perguntar aí? Abram o coração de vocês.
Acho que fui eu. Eu sei que alguém comentou, Laguírios. Agora eu Eu falei certo. Obrigado, Flávio, por me corrigir. nem sei se eu tava fazendo certo também. A capivara guerreira mantendo a Flávia sem explodir. Vocês não Ah, sabem o calor que eu tô passando aqui com esse casaco, porque eu tava com frio, porque caiu a pressão de nervosismo. Aí eu botei o negócio e ficou com calor porque eu tava com nervoso. Aí se eu tirar, eu vou ficar com frio por causa do nervosismo, entendeu? É uma coisa assim que não tem como vencer. Estão perguntando aqui se teve algum jogo que inspirou o Feelings, alguma coisa de mecânica, talvez, que vocês trouxeram. Eu vi, Então, até quando eu olhei a câmerazinha a primeira vez, me pareceu aquele Strange... como é que é o nome do game agora? Life is Strange. Life is Strange, isso. Quando eu vi a câmerazinha É, na mão, eu disse assim, isso aí eu senti a pegada terror ali. então, em relação ao jogo que tem inspirado a gente, é, tem alguns jogos que servem como inspiração forte assim, para nossa gameplay. Então, o principal deles seria. A gente está inspirado basicamente em jogos indie, a gente não tem tanta inspiração em jogos maiores, a gente tentou deixar mais ou menos no mesmo universo, assim, pra gente ter referência. Então, a gente tem Omino como uma das referências de puzzle para o nosso jogo. Uhum. A gente tem o A Hat in Time para a questão da mobilidade do jogador e as partes de plataforma. E a gente tem a Air, Memories of Old, que é um jogo que pega muito essa parte de exploração e tem a ideia das ilhas flutuantes também. Então, a gente meio que misturou a ideia que a Jaqueline teve no começo, né, com a ideia de Sim. puzzle, e a gente foi procurando alguns jogos de referência e achou esses três que meio que são um guia em cada um dos pilares que a gente tem do jogo. E aí tem alguns jogos que terminam entrando como uma referência para partes específicas, né? A gente pode falar de Celeste, porque também trata a questão da Sim, ansiedade. A exatamente. gente pode falar de Lane the Lion, que é um outro jogo que a gente também tem estudado recentemente. Então tem jogos assim específicos para algumas partes do desenvolvimento, mas eu diria que os três principais foram esses que eu citei antes: Omino, A Sim. Hat in Time e a Air. Eu Eu vou ia. acrescentar um Vai. que assim, não falei pra ninguém, é só coisa minha. Mas Alice Madness Returns, assim, a Alice McGee's do McGee's? American McGee's Alice, o primeiro e o Madness Returns, também são referências pra mim, porque toda a questão do psicológico da Alice, o jeito que é explorado, tipo, o mundo real e o mundo da cabeça dela e como funciona o psicológico dela dentro do mundo das maravilhas, é uma coisa que me inspira muito pra escrever o Phoenix. Mas ninguém sabe disso, tá? Isso é informação nova. Não, eu tava mesmo pensando, né, que jogo com temáticas assim. Que falam de depressão e tal. Eu pensei em Celeste de cara, porque eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei. Mas recentemente eu terminei Gris. Vocês já chegaram a jogar? Nossa, esse jogo, tipo assim, ele trata o interior como nenhum outro tinha visto até então. Sabe? Foi aquele jogo que, tipo assim, que ele é incrivelmente bonito, né? Mas ele tem um cuidado de tratar de questões tudo no subjetivo que eu achei demais, assim. Pra quem curte arte, então é genial. Ó, tô falando aqui, ó, me venceram. Vocês falaram pra mim pra mim, do melhor jogo de plataforma. Que era o jogo pra ontem. A Hat in Time é incrível apenas. Eu gosto bastante do A Hat in Time também. Alice Trevosa doidona, é melhor Alice. Gente, vocês acham assim que o Feelings é um jogo fofinho, mas se vocês forem ver todas as referências que eu pego pra mim mesma, é tudo jogo de terror. Porque é a única coisa que eu consumo. Não, mas eu acho talvez assim, não posso estar errado no que eu vou falar agora, tá? Não cheguei a jogar o game, então eu posso, mas eu vou te dizer o que me parece. Me parece que vocês tratam de horror, entre aspas, né? Porque sempre o pior é o que a gente tem por dentro, né? Eu imagino assim. O que a gente tem na cabeça, as coisas que a gente sente e tal, que a gente não conta pra ninguém. E vocês pegam esse interior e transformam ele de uma forma que fique agradável, que as pessoas entendam a mensagem, mas não que elas se sintam horrorizadas.
essa é a impressão que eu tenho, me corrija se eu estou errado. Então, ter o horror por trás, eu acho que faz parte justamente da exploração do que a gente vai sentir por dentro, né? Nossa, eu tô muito filosófico hoje, gente. Não, é filosofou bonito e falou tudo. Não falaria melhor. Então já podem utilizar essa, tá? Eu autorizo, não é direito autoral meu, tá? Próximas entrevistas no futuro vocês podem falar, não, é que a gente pega o horror da vida e transforma. Vocês pensam em lançar o Feelings para mais plataformas além de PC? Sim, sim, a gente pensa, tudo envolve a questão de novo, né, do crowdfunding, da publisher. Os recursos que a gente tem no momento, a ideia é PC, mas a gente quer expandir, a gente quer trazer o Feelings para todos os consoles, os três principais, né, o Xbox, PlayStation e o Nintendo Switch. Né? Apesar que eu acho que ele tem cara de Nintendo, né? Tem. Tem. É jogo de Nintendo. Eu achei a Sarah, por exemplo, ela estaria perfeitamente, tipo, no Animal Crossing. Né? A estéticazinha dela, assim, é tão bonitinha, assim, teria perfeitamente, tipo, né? Botava só uns furryzinhos junto. Talvez um Animal Crossing da Lumo, uma versão com a personagem da logo de vocês. Isso é uma outra coisa que eu ia perguntar. O jogo está sendo desenvolvido em qual engine? No Unity? Todos os nossos projetos são desenvolvidos na Unity. E como é que funciona o processo para quem quiser trabalhar com a Unity? Como é que estão as plataformas, assim, em questão de informação para quem não está fazendo nenhum curso, quer aprender tudo online? Porque eu sou adepto da internet, né? Acho que a internet tu pode aprender tudo desde que tu esteja disposto, né? Eu sou narrative designer por causa da internet. O começo da minha formação também foi todo pela internet. Eu já tinha um certo conhecimento de programação por causa do curso de engenharia que eu fiz, mas eu aprendi muita coisa sobre a Unity, vendo vídeos no YouTube, pegando alguns cursos online. Eu aprendi muito no curso de game design que eu fiz depois, foi meio que sair ali do nível intermediário para o nível mais perto do avançado, né? Eu estava iniciante para o intermediário e fui para um intermediário mais perto do avançado em Unity por causa do curso, né? Mas você procurando no YouTube, você acha muita coisa de Unity. E não só no YouTube, mas tem fóruns, tem a documentação da Unity. Eu diria que, assim, é uma engine que tem muito conteúdo fácil para você aprender e tirar dúvida. Tem uma comunidade que ajuda bastante. Então, não é fácil, mas, assim, tem muito apoio para você conseguir aprender a fazer por conta própria. O jogo, vocês já chegaram a mostrar alguma coisa fora do Brasil dele? Tipo, mandaram ele pra fora, assim, pra galera analisar? E como é que tem sido a recepção desse pessoal? Se a resposta for sim, né? Se for não, esquece. Sim, sim. A gente, inclusive, aconteceu final de semana passado, basicamente, né? Terça, quinta e sexta da semana passada, a gente esteve num evento em Paris, mostrando o jogo. Não era um evento como a BGS, voltado sempre para o público, era mais questão de negócios, mas algumas pessoas jogaram, eu contei muito da questão das ideias do jogo, né? A gente conversou muito sobre o jogo em si, e até agora, boa parte das pessoas aceitou bem, assim, a ideia do jogo, né? Recebi bastante feedback interessante nesse último evento que eu participei, mas até agora a gente tem tido uma aceitação bem, bem interessante, tanto aqui nos eventos que a gente participou no Brasil, quanto os que a gente participou fora. Sim. E o que mais falta pra te desenvolver em termos de roteiro, Flá? Falta desenvolver o jogo. Porque basicamente eu tenho toda a base do jogo, todo cru. Então agora eu tô na fase de refinar.
Porque eu tenho os Uhum. personagens, eu tenho as situações, eu tenho exatamente o que ela vai passar, só que tá tudo naquele base. Aquele texto que você resume em 2, 3 linhas. Uhum. Então, agora chegou o pente fino. Fazer todas as memórias dela, fazer todos os poemas, porque tem poemas nesse jogo. Nossa, que Se demais, você tá sério? até... Sim, eu escrevi poema, tipo, escrevi poema, talvez sim. Nossa, muito legal. Vai, então, aí agora é, tipo, refinar poema, refinar as memórias dela, vai ver como que vão entrar as memórias dela dentro do jogo, como que vai se passar dessa jornada. Nossa, tem bastante coisa ainda pra fazer da minha parte, é uma guerra de uma pessoa só, é eu sozinha contra o mundo fazendo a história. Mas é que, querendo ou não, o roteiro em si, mesmo quando tu trabalha com mais pessoas, ele é uma parada que é meio solitária, né? Sim, Quando eu decido escrever as minhas coisas, geralmente é eu e meu fone de ouvido, e é isso, sabe? Se as pessoas falam comigo, se eu tô tão imerso às vezes no que eu tô escrevendo, eu, tipo, nem. Eu não consigo associar e e o interagir, pior é que né? se você quebra a concentração, acaba. A mente para de funcionar, Uhum. você não produz mais. Você tá ali escrevendo, 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 escrevendo. Alguém falou alguma coisa, sua mente para, não escreve mais, não tem mais texto, acabou seu dia. Deixa eu te perguntar como é que tu lida com a questão da inspiração em si. Tem alguma coisa tipo assim, porque tem dias que tu tá uma droga, né? Tipo assim, tu quer tipo uma ideia de qualquer jeito, não tem como. Como é que tu quebra esse fluxo assim? Então, é muito difícil quando começa a dar esse vazio de ideias. Eu vou pegar esse momento para enaltecer a Lumo, porque a Lumo é uma empresa muito legal que eles realmente entendem esses problemas. Quando eu chego, ó, eu tô com bloqueio, eu tô sem ideias, a galera fala, ó, tira um tempo para descansar, vai jogar alguma coisa, relaxa um pouquinho, depois tenta de novo, porque todo mundo compreende como que é ter esse bloqueio, todo mundo entende essa dificuldade, ninguém tá te impressionando, tipo, ó, olha, você tá sem ideia hoje, mas você tem que produzir alguma coisa. Todo mundo geralmente entende bastante. Uhum. Então isso é muito legal, então isso já ajuda bastante quando eu tenho bloqueio, eu não fico tão nervosa assim. Fico nervosa porque eu me cobro demais? Talvez. Fico ansiosa porque eu quero produzir, eu me sinto mal por não produzir? Sim, mas a parte da Luma não me bota pressão. Mas fora isso, quando eu encontro esses bloqueios, eu tento ou mudar de foco, tentar ver uma coisa mais leve, como por exemplo, eu tô tendo bloqueios agora para escrever a história da Sarah, porque eu tô meio que decupando toda a experiência de vida dela, então às vezes eu chego em umas barragens. Eu vou fazer um personagem mais leve, como o Tufban, que é um mascote. Aí Uhum. eu consigo fazer mais de boa. Ou eu vou ver algum vídeo que me ajude a me inspirar. Geralmente, vídeo de terror. Sim. Mas aí às vezes me ajuda um pouquinho. O que eu mais evito de fazer quando eu tô com bloqueio é ler, porque meu cérebro não quer processar informação quando eu tô em Sim. bloqueio. Então eu vou ver um vídeo, eu vou dar uma respirada a fundo. Eu poderia falar que eu poderia, tipo, sair de casa, respirar um ar fresco, mas eu não faço isso. Dev não sai de casa. É mentira. Sim. Dev que sai de casa é mentira. Uma coisa que pra mim é muito desbloqueadora de ideias assim. Eu sou um cara que eu passo ouvindo música a maior parte do tempo do meu dia. Tudo que eu posso fazer com música, eu faço com música. Só que às vezes ela ajuda e às vezes ela atrapalha, porque não é a faixa aquela faixa em específico que tu precisa pra desenvolver aquele tipo de roteiro, né? Então, uma coisa pra mim que funciona muito é trocar a playlist que eu tô ouvindo, né? E tentar achar alguma música que vai tentar me trazer alguma coisa. Isso pelo menos é o que funciona pra mim. E às vezes banho também, quase sempre. Então quando realmente não dá, tomo banho, eu vou sair melhor de lá. É basicamente essa. A conta de água vem assim em dia, mas passar aquela Nossa! meia horinha assim embaixo da água, assim pensando, meu Deus, Nossa, só água caindo assim. sentar no chuveiro e chorar é a melhor coisa. Tu sai novo. Sabes que adora também, ela prova esse hábito. Gente, eu vou cometer um crime aqui, Twitch vai me banir, eu vou tirar meu casaco, tá? Porque eu tô com calor. Olha aí, Então, ó. momentos mais 18, por favor, tirem as crianças da sala. Onde eu Tô até estava com barriga assistindo. suando. Vai lá, John. Deve sair de casa, eu nunca ouvi falar.
Eu falto comer na frente do PC. Mentira, eu faço isso. Todo mundo come no PC. Coitado do teclado que sofra. Eu tenho uma tecla que parou de funcionar porque caiu comida e eu não consegui tirar tempo. Farelo de pão é a coisa que mais trava teclado. Então não como um pão no... E aí, Mas gente, vocês têm aquilo algum... ali. Tá no meio da reunião da empresa, a gente tá assim com um prato de comida, assim, falou, não, estamos trabalhando, estamos comendo, estamos em reunião. Mas é assim, né? Trabalhar em casa é muito isso. Vocês não sentem, às vezes, falta de conversar com as pessoas pessoalmente, assim? Sim. Eu acho que, inclusive, uma das coisas muito boas da BGS foi porque metade da empresa estava presente no evento. Então, assim, muitas pessoas se conheceram pela primeira vez, assim, em pessoa, no evento. E foi um período, assim, de uma semana que a gente ficou realmente em contato todo dia, presencialmente. E foi uma experiência muito boa, assim, foi realmente... É diferente, né? A gente não tem como fazer isso todo dia, mas foi uma experiência bem legal. Eu vou dizer que é um alívio eu não ter que falar com as pessoas todo dia, porque se eu tivesse que entrar em contato com a Jaqueline, que é a nossa game designer, todo dia, provavelmente a gente já teria pedido pro RH só saindo no soco. É o quê? Ela concordou lá, viu? Ela Aham, é verdade. Não, mas na Leve GG também a gente é assim. A gente se ama, mas às vezes tem vontade de pegar os fulaninhos pelo braço. Né, aquele Sardinha? famoso, aquele famoso 5 minutos, vamos sair no soco, 5 minutos Não, sem perder não, a amizade. sem perder a amizade. Até sangrar. Daí depois que sangrar, daí a gente para e volta a fazer o que a gente tava fazendo. Mas é bom pra liberar energia também, né? Falando essa questão de isolamento, eu trabalhei o primeiro ano da pandemia, eu tava home office total, né? Eu trabalhava para uma agência de marketing na época. E pra mim ter ficado isolado, tipo, era muito bad. Porque eu sou um cara que eu gosto de conversar. Eu tenho meus momentos que eu gosto de ficar sozinho, mas eu gosto de conversar. E tu tratar as coisas somente pelo online, pra mim, era terrível. Então, o que me ajudou a sair um pouco dessa vibe era quando eu sentia que alguma coisa ia ficar muito ruim, calçar o tênis e sair pra caminhar. Então eu caminhava tipo 8 km, voltava pra casa, tava bem, daí trabalhava um pouco e assim nós ia. Então pelo História menos triste de nerd. exatamente, tipo, trabalhar em casa é terrível. Não, eu vou dizer que eu antigamente discordaria disso, porque eu ia falar, não, trabalhar em casa sem ninguém é muito de boa, muito legal. Mas depois de um tempo começa a pesar É, bastante. Eu sofri bastante, tipo, no meio na metade do ano. Como eu fico muito isolada, eu realmente não saio de casa pra nada, assim. Eu nem fazia academia nem nada, só saía pra ir no mercado. Então eu não tinha contato com ninguém, só faculdade e trabalho. Eu comecei a ficar muito mal. Eu comecei, tipo, ter crise de choro, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ter ideia, eu não conseguia trabalhar bem. sim. Tudo isso melhorava assim, vou passar um dia no Ibirapuera. Você chega lá no outro dia revigorado. Você, vou sair com os amigos, vou dar uma passeada, dar uma diferenciada. Então, tipo, tem uma diferença. A gente acha que tá tudo bem ficar 100% isolado, mas quando você trabalha principalmente em área criativa, como os jogos, que você exige muito do seu cérebro, chega um momento que você precisa parar e olhar o mundo um pouquinho à sua volta. Senão você surta. Né? E isso vocês pensam em esse negócio de isolamento pra Sarah, pra personagem. Tem alguma coisa que vocês pretendem utilizar isso também? Tipo, algum recurso pra fazer ela ter. Os contatos vão fazendo ela melhorar de algum jeito? Contatos com as outras pessoas e coisas assim do tipo? Sim. Acho que uma das maiores mensagens do Feelings, além dessa questão de superação, é que ele tenta passar a mensagem que não dá pra passar por tudo isso sozinho, tipo, sair da fossa sozinho. A gente acha que dá. Tem pessoas que conseguem, não vou desmerecer quem consegue, mas a realidade é que a gente precisa de ajuda. Então, cada personagem, eles vão dar ferramentas pra Sarah conseguir passar uma próxima fase, um desafio. Eles vão, Uhum. tipo, nesse simbolismo de dar uma ferramenta, uma mecânica nova, é o meio de dizer que eles estão te dando força, eles estão te dando a mão de um jeito deles pra você conseguir superar seus desafios.
Muito do feelings é que a Sarah se desconectou de todo mundo, porque ela queria sofrer e não queria ser um problema pra ninguém, porque ela ajudava todo mundo, só que ela não queria se ajudar porque ela não queria que as pessoas se preocupassem com ela, aquele famoso tipo, tô tudo bem comigo, não preciso se preocupar, e ela tá na fossa. Então, essa jornada dela também é pra se reencontrar com os amigos e que ela abandonou, que ela parou de falar, que ela começou, sei lá, a dar ghosting na vida, sabe? Ela veio tentando voltar com essas pessoas e essas pessoas falando, tô aqui pra você, mesmo que você tenha me ignorado, eu entendo, eu tô com você, eu vou te dar a mão e você vai passar por isso, a gente vai passar por isso juntos. É isso. Ai. Ó. No coração não tá enxergando, mas eu mandei. Eu nem pro mercado tô indo, trabalhar de casa tem os seus lados bons e ruins. Então, tudo na vida é assim, né? Trabalhar, ter que pegar trânsito todo dia pra ir trabalhar também é um saco. Ninguém gosta de ficar tipo, preso no trânsito, mas o fato de ficar muito isolado é complicado. Mas eu simplesmente eu amei a ideia desse game, eu tô realmente encantado. E eu quero que vocês venham fazer um lançamento com a gente. Vamos lançar o projeto de crowdfunding. Vamos conversar de novo, vamos jogar umas demos. Contem com a Level GG, vamos pra cima. A gente junta, a gente é muito mais forte. Gente, quando eu virar streamer, eu quero Level GG me apoiando. Né? Então, conta com a gente, Flávio. É isso aí. Então tá, meus queridos, vocês têm mais alguma pergunta no chat aí? Alguma coisa que a gente não tratou nessa entrevista incrível? Tô com o pompom já. Perguntaram ali em cima qual foi o momento mais difícil do estúdio. Olha aí, ó. Boa. Eu tinha perdido aqui. Foi o Pinguim 10 que mandou. Eu acho que, falando do momento mais difícil do estúdio, talvez a gente esteja passando por ele agora. Porque a gente no começo estava com jogos com escopo menores e com ambições diferentes. E quando a gente começou a perceber o potencial do jogo, principalmente na metade do ano, quando a gente participou do Big Festival, a gente viu que dava para fazer mais, e aí o projeto começou a crescer. E com mais gente participando do projeto, a questão da gestão da equipe fica mais difícil, a questão da comunicação também, por ser tudo remoto, termina pesando um pouco mais. Então acho que a gente está no momento de dar alguns passos para trás para a gente conseguir organizar melhor nossa pipeline de uma forma geral, para, enfim, prosseguir e avançar nos próximos meses, né? Então acho que a gente está passando pelo momento assim, de maior turbulência, de questão mais de organização mesmo, para a gente conseguir continuar tocando os projetos. Já teve até sessão de lavação de roupa suja, de ter dado na cara, assim, de gritaria, falar, não, seu trabalho tá ruim. Mas querendo ou não, a gente também tem que aceitar que às vezes nem sempre o que a gente tá fazendo é bom, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser, tipo, crítico com o que eu faço, por exemplo. Mas, por mais que doa, eu gosto quando as pessoas dizem assim, cara, hoje não foi legal, sabe? Tipo, dá uma pensada aí. Porque querendo ou não, a chacoalhada acaba te botando numa perspectiva que tu não tinha, né? E pensar, talvez, por mais que dê esse momento de insegurança, assim, de tipo assim, o que a gente vai fazer agora, como é que vai funcionar e tal, não sei o que. Às vezes realmente parar pra dar uns passos pra trás e tentar ver as coisas de um jeito mais de cima, a dar uma perspectiva melhor, né? Cara, eu acho que tem tudo pra você ser uma empresa que a gente vai falar muito ainda. Quero muito entrevistar vocês mais vezes também. Eu e minha capivarinha aqui já fazendo, né? O meu minha marca registrada na Level GG, eu e a capivara. Deixa eu ver aqui se surgiu mais alguma coisa. Não, a galera não gostou da live não, tá ninguém fazendo pergunta, ninguém tem dúvida. Não, eles não querem que a gente... Não, a galera quer que a gente vá embora já. Cansaram já da gente. Já é tchau já, gente? Não, gente, vamos, pergunta aí pra gente não ir embora, entendeu? Faz uma perguntinha aí, pergunta como foi o nosso dia, bom dia. Eu quero que lancem o game. A Sardinha não tem nem mais nem dúvida. Ela falou, eu não tenho dúvidas, eu só quero comprar onde eu posso onde eu deposito. Então, é justamente o que eu tô perguntando várias vezes sobre o projeto de crowdfunding, que a gente quer ajudar. Também já quero depositar um dinheirinho. Não tem, deixa só o Pix da Luno, a gente já vai depositando o que a gente achar. Aceita Pix, ó. Viu só?
Mas já tem que ir, espero conferir mais sobre o jogo de vocês. Pinguim, acho que já soltaram as redes sociais, falou que botou as coisas na wishlist, né? Alguém fez a boa de colocar o link da Lomo Aham. Quando eu coloquei o link, eu fui barrada. Me baniram do Não, chat. mas a Carol tinha mandado, mas eu vou mandar de novo aqui. Deixa eu só pegar aqui. O bot achou que eu tava colocando coisas impróprias, era só meu trabalho. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu mesmo tomei edge da live. Mas é isso, gente. Botei. Tô te falando. Estão querendo calar a Lomo. Estão marrando a gente. Olha, nessa época que a gente tá vivendo é difícil, né? Falar de quem tá querendo calar quem, tá? Tá só os negacionistas aí. Toma. Link do site aí também. Não calaremos jamais, é isso aí. Daremos voz. Tá querendo me calar. Ai, meus queridos, então eu acho que a gente vai indo nessa. Muito obrigado pela essa entrevista maravilhosa, de verdade. Eu tô realmente apaixonado pelo esse projeto de vocês. E se precisar de ajuda pra dublagem, eu me disponho também, tá? Tiver algum personagem que é minha... se tiver algum personagem que precisa de uma voz de pato, então eu tô aqui. A gente já foi intimado a voltar, meu Deus. Botaram uma arma na nossa direção falando, volta. Ana, exato, ó. Quando vocês lançarem o projeto de crowdfunding, vocês voltam aqui pra gente lançar, beleza? Vamos começar por aqui. Com certeza. Tá? Meus queridos, muito obrigado. De verdade, tô amando vocês, tá? Foi muito bom participar também. Meu Deus, minha bochecha tá muito quente. Então, muito obrigado, Breno. Obrigado, Flá. Então, a gente vai se falar... Ô, Flá, vou te chamar pro DevCast aí. A gente vai falar de roteiro. Beleza. Tá combinado. Eu vou te chamar pro DevCast, então. Aí, vou voltar. Vocês vão ter que me aturar brisando de novo. Eu tô me perdendo. Então tá, meus queridos. Eu vou ir mudar aqui a salinha. Obrigado novamente pela participação de vocês. Beijo, boa noite. Muito obrigado pelo convite também. Tchau, gente. Foi ótimo aqui. E aí, gente, vocês curtiram a entrevista? Ah, eu esqueci de falar que a gente vai botar no YouTube, depois a gente manda pra vocês, tá? Você tava falando com a gente. Isso, eu falei com vocês dois, né? Ai, meu Deus do céu. Não, você está falando com Não. eu tava aqui, não. Ele tá Não, falando não, eu tô falando com a live, mas só eu esqueci de falar, mas agora eu tô falando. Vai ter, a gente vai botar no YouTube, daí eu mando pra vocês o link, tá? Agora eu tô indo mesmo, de verdade. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Então, agora voltando no chat, vocês gostaram? Tá todo mundo seguindo eles? Eu vou mandar as redes sociais da Lumo também. Vão lá, façam bastante barulho. Projeto brasileiro incrível. A gente sempre precisa de apoio, cara. Sempre precisa de gente que vai nos apoiar. A gente não faz nada sozinho. Essa é a mensagem da Flá hoje. Entendeu? E pra quem não me conhece, não sabe quem eu sou o Vinilanes. Eu faço live aqui na Twitch toda semana, faço parte da Live GG. Sou embaixador desse projeto que eu amo de paixão. Então me sigam também, me procurem nas redes sociais, me mandem mensagem. O pack do pé pra ajudar. Tá, é isso. Sigam também, tô vendendo o pack do pé. Não, o pack do pé é importantíssimo pra fazer levantar fundo pro jogo. Né, meus queridos? Vocês gostaram da trilha sonora? Eu botei um lo-fizinho aqui, ó. Pra relaxar. Eu achei que ia se combinar com a vibe do feelings e das coisas que nós iríamos falar hoje. Lo-fi é bom demais, concordo plenamente. Sardinha, nós vamos de raid pra quem? Pra quem é que da Level GG vai ganhar a raidzinha hoje?
Deixa eu ver se Sardinha tá aqui. Já tá aí. Tá aqui ainda, Sardinha? Tá aqui? Você que manda. Vamos ver. Por que a gente não manda com frequência raid? Vamos ver. Ah, beleza. Tu consegue. É projeto GG? Tá, eu vou botar aqui. Então tá, meus queridos. Então, semana que vem não teremos entrevista com Dev, nem Devcast na terça-feira, porque eu estarei de aniversário. Então, quem quiser jogar, apareça lá no meu canal, lá vou estar jogando. Mas estaremos logo na próxima terça-feira. Não sei se é na terça, agora que vem no dia 15. Dia 16 teremos entrevista aqui, mas não vai ser Devcast, vai ser outra coisa. E a gente se fala, tá, meus queridos? Beijo pra vocês, durmam bem, peçam ajuda se estiverem pedindo ajuda. Procurem terapia se vocês precisam de terapia. Não é feio, não é errado, é bom demais. Fiquem bem, tapem a bunda e eu tô indo. Foi. Vamos dar a raidzinha. Chega na raid gritando leve o GG, hein? Bora lá?